O tema hoje é: Judas traiu Cristo, mas da traição não se livrou. E a gente tem que ter os versículos básicos para poder ter uma concordância na palavra de Deus. Então, eu peço para você, meu amigo, minha amiga, para abrir lá em Mateus capítulo 26, isso, Mateus 26, para a gente entender um pouco, né? E no versículo 14 está dizendo assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dá-lo, eu a vós entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Todo mundo conhece sobre isso. E desde então buscava oportunidade para entregar. Logicamente, Jesus, né? E às vezes a pessoa não entende o que está acontecendo com as pessoas à volta. Judas, ele teve a opção de escolher, mas ele resolveu trair. Infelizmente, às vezes a traição está em vários locais e às vezes as pessoas têm dificuldade de lidar com isso. Porque às vezes muitos traem de tantas outras formas. Aqui Judas traiu Jesus entregando para os sacerdotes. Só que os sacerdotes estavam cegos espiritualmente naquele instante, naquele momento, naquele tempo. E até hoje alguns estão cegos. Isso não quer dizer que nós somos certos, mas nós temos que procurar estar baseado na palavra de Deus, para que possamos não se desviar da verdade. Por isso que a Bíblia fala: conheceis a verdade vos libertará. Depois que conhecer a verdade, nós temos que procurar ficar nessa verdade. E a verdade é a palavra de Deus, a verdade é Jesus Cristo. Judas teve a experiência e a oportunidade e o prazer, o privilégio de andar com Jesus. Só que às vezes a pessoa está andando com o sacerdote, com o homem de Deus, ou com as pessoas, e às vezes elas ouvem outras de fora. E aí confunde, e aí deixa o inimigo entrar, e aí acontece tudo isso. Para você entender que Judas traiu Cristo, mas da traição não se livrou, muitos já conhecem a passagem, como aconteceu. Aqui eu já li um texto que fala das 30 moedas. Depois Judas se arrependeu, depois que Jesus foi entregue na mão do sacerdote. Aí foram levados para Jesus ser açoitado, cuspido, julgado, crucificado, enfim. Aí você quer aprender mais? Procura conhecer a história. Mas a história hoje, Judas traiu Cristo, mas da traição não se livrou. Então vamos lá para Judas, o livro de Judas, lá pertinho do final da Bíblia, no versículo, Judas capítulo 1, versículo 20, só tem um também, né? Está dizendo assim: mas vós, amados, edificando vós a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, quer dizer, você santificar na fé. O que é santificar na fé? É você buscar no Senhor para que você tenha uma fé inteligente, uma fé de qualidade, e orando para que você fique no Espírito Santo de Deus. E depois no 21 diz assim: conservai vós mesmo no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Apiedai vós uns de alguns, usando de discernimento e até de entendimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, apresentai-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus sábio, Salvador, nosso Senhor, único Salvador, seja a glória e a majestade, domínio e poder, agora e para o todo sempre. Amém. Por que eu quis abrir lá em Lucas e depois em Judas, capítulo 1, versículo 20 em diante? Porque o próprio Judas deixou um livro escrito, aqui fala na Bíblia. E ele aqui orienta. Quem pode orientar alguém se a pessoa não viveu o erro? Logicamente que eu acredito que quando ele escreveu isso aí, logicamente ele não tinha errado. Ele foi antes de errar. Isso na minha concepção. Mas aí quem quiser aprender mais, procura conhecimento, você vai saber se foi antes ou depois. Mas eu quero estar chamando a atenção que aqui diz no versículo 20, mas vós, amados, edificando vós mesmos sobre a vossa santíssima fé.
orando no Espírito, no Espírito Santo, como já orientei. Conservai vós mesmo o amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Falar de vida eterna, então Judas, ele traiu Cristo, mas da traição não se livrou. Mas ele deixou algo escrito de uma forma que nós temos que nos santificar, nos purificar. E nós temos falha, eu tenho, você tem, todo mundo tem. Não existe um ser humano que não tenha falhas. Tem gente que às vezes não tem falha de uma forma, mas tem falha de outra. Judas aqui tinha um problema de consciência, tinha um problema de caráter, tinha um problema de ideologia, tinha um problema também de acreditar, tinha um problema também dele pegar e não estar convicto do que ele tinha que fazer. Porque quando a pessoa está perdida, ela começa a olhar para todo lado. Mas se ela sabe o caminho a seguir, o objetivo, e sabe o alvo e o caminho a trilhar, ela não vai ficar procurando outros caminhos, porque ela já sabe onde é o caminho, já sabe onde é a verdade. E aí o que aconteceu? Por causa de 30 moedas, como lemos lá em Mateus, também em Marcos também fala, ele se vendeu. E depois procurou Jesus para dar um abraço e às vezes até um beijo, que era o costume que eles faziam, para poder entregar Jesus para a mão do sacerdote, porque no meio de muita gente não dá para saber quem é quem. Mas dessa forma, tem jeito de saber. Ele traiu Cristo. E quantas pessoas às vezes traem? A traição é uma forma de ciúme, é porque às vezes tem ciúme, ou ciúmes, ou está sendo usado pelo inimigo, como foi Judas. O inimigo entrou e começa a trabalhar na vida da pessoa, e a pessoa não percebe, daqui a pouco ela está fazendo coisas que não deveria fazer, se envolvendo onde não deveria estar envolvendo. O ministério de Jesus, Judas teria que ficar na obediência, como os outros ficaram. Aí todos ficaram como apóstolos, como discípulo e apóstolo. Mas Judas quis ser diferente e saiu da verdade. E a verdade, a Bíblia deixa bem claro, que quando a gente sai da verdade, o perigo, a gente tem a morte. E a morte vem através do pecado, depois a morte espiritual. E que Judas traiu Cristo. E que nós possamos ter o caráter de Cristo, para não trair nem A nem B, ter o caráter de Cristo, a dignidade de Cristo, a fé e o entendimento, discernimento espiritual, para não andar com palavras que possa levantar suspeita ou entrar com traição contra pessoas. É um desvio de caráter, um desvio de personalidade, de entendimento. É uma pessoa que se torna falsa, até usada pelo inimigo, ou até induzido por pessoas. Então que essas pessoas, que nós, que servimos a Deus, que nós que estamos ouvindo a palavra, podemos ser diferentes e não cair nessa cilada, nessa armadilha de traição, como Judas traiu. E que Deus te abençoe grandemente e que essa mensagem fique no teu coração para você buscar a verdade, buscar no Senhor o entendimento, a sabedoria, para que você venha crescer espiritualmente, você tenha uma fé de qualidade e possa vencer e possa ser um instrumento bem moldado para a glória do nosso Deus, para que você venha ter a alegria de viver e ser feliz com o Senhor Jesus. Vamos orar? Soberano eterno Deus, eu te agradeço, meu Pai, por essas pessoas que estão vindo esse sistema em concordância, que estão vindo esse sistema até polêmico, impactante, e também, meu Pai, essas pessoas sejam abençoadas. É o que eu te peço e já te agradeço com a certeza da vitória na vida de cada um de nós, em nome de Jesus.